já é guiado pelo Pedro. A gente só fala o que Pedro pede, né? Então, não adianta não. O Espírito Santo fala antes com ele para depois falar com a gente. Então, a gente vai sendo guiado aí pelo Espírito Santo, que habita no coração do Pedro e também habita no nosso, né? E o Pedro me pediu para falar sobre Hebreus, no capítulo 10, verso 39. Diz assim o versículo: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Esse é o versículo 39 do capítulo 10 do texto lá de Hebreus. Hebreus, capítulo 10, verso 39. E aí eu queria lembrar algumas coisas que são muito importantes, né, na nossa caminhada. Quando alguns dizem que é Paulo que escreveu Hebreus, né? Porque parece com os escritos dele, né? Parece com os escritos paulinos. E a carta, então, se é um escrito paulino, ela é muito teológica, né? Fala muito sobre a doutrina, sobre as coisas que são essenciais à fé. E a carta de Hebreus fala sobre isso, né? Sobre coisas essenciais à fé. Por isso, lá em Hebreus, você vai ter, né, claramente dizendo, ó, existe um único mediador entre Deus e os homens, é Cristo. Então, Paulo, quando escreve, né, ou quando ele aponta o caminho, né, ele aponta para essa doutrina forte, né, que é a doutrina da pessoa de Cristo e de Cristo como Messias e Salvador. E quando você lê Hebreus, você vai perceber claramente isso, né, porque a carta ao Hebreus diz assim, olha, acabou os sacrifícios antigos, acabou agora o representante sacerdotal, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e agora nós temos a graça de Deus que está em Cristo Jesus. E por isso eu queria agradecer a Deus, né, nesse texto que Pedro escolheu para poder dizer que nós não somos daqueles que retrocedem, né? E por que nós não somos daqueles que retrocedem? Por que nós, quando pegamos a mão no arado, nós vamos adiante, né? E o capítulo 10 não é mais um capítulo doutrinário, teológico, mas é um capítulo que Paulo, o escritor, que não seja Paulo, ou que seja, não sei, alguns dizem que é Apolo, mas alguns dizem assim, olha, eu vou considerar Paulo para a gente não confundir, aí toda vez que você falar que foi Paulo, você já sabe que pode ter sido Apolo, pode ser ter alguém outro que escreveu, mas eu vou considerar como Paulo. E o texto que, no capítulo 10, ele começa, né, na verdade, buscando não mais a teologia, mas buscando animar os crentes com tudo aquilo que os crentes precisam estar animados. Ora, por que o autor está escrevendo aquela situação toda? Ora, porque, na verdade, a igreja, né, está sendo alvo de luta, alvo de dificuldades. A teologia vem para poder fortalecer, animar, para poder direcionar, para poder firmar a fé, a esperança. Não é isso que diz lá em Apocalipse? Ser fiel. Então, não pode parar no meio do caminho, não pode parar no meio da estrada. Tem que ir adiante, porque o Senhor, Ele se alegra com aqueles que são firmes e fiéis diante dele. E o texto sagrado começa dizendo assim, ó, olha o que diz no verso 10 aí, irmão, no capítulo 1, né, o versículo 1 do capítulo 10. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência do pecado. Entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação dos pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touro e de bodes remova pecado. Por isso, ao entrar no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse,
Eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois dize como acima: sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e abolações pelo pecado. Nem com isto te deleitaste. Coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia e exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem remover pecado. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí adiante até que seus inimigos sejam por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei. E acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Por que nós não voltamos atrás, Pedro? Qual o motivo de nós não retornarmos na nossa fé e na nossa esperança? Porque o pecado já não tem poder sobre a nossa vida. O pecado já não tem poder sobre a nossa caminhada. Ele já não escraviza a cada um de nós. Nós continuamos pecadores, mas o pecado não nos escraviza mais. Porque Jesus ofereceu com uma única oferta, ele ofereceu e derramou seu sangue para que nele tivéssemos a remissão do pecado. Ou seja, né? Olha só que coisa maravilhosa, né? O motivo da nossa alegria, o motivo daqueles que não retrocedem. Por que eles não podem retroceder? Porque os seus pecados foram perdoados na pessoa de Jesus Cristo. Eles já não são mais pessoas que Deus está olhando e olhando para eles irado. Não! Agora eles recebem a misericórdia de Deus, porque Deus vê neles o seu Filho Jesus. Sabe por que a gente não pode retroceder, irmãos? Porque a nossa vida foi comprada e remida no sangue do Cordeiro. Por que a gente não pode voltar atrás da nossa caminhada? Porque o pecado já não reside, já não faz mal, já não nos condena. Sim, nós somos pecadores, ainda somos. Mas o sacrifício de Cristo foi feito de uma vez por todas. Foi um só sacrifício. E Ele fez isso para garantir que a nossa vida está nas suas mãos. Que a nossa vida está bem segura nas suas poderosas mãos. É por isso que a gente não pode retroceder, né? Porque uma das coisas mais maravilhosas na vida do crente é que ele foi alvo da misericórdia de Deus. Ele foi alvo da graça. Ele não merece, ele continua miserável, pecador, mas a graça de Deus se estende através de Cristo na vida dele. Como é que alguém que tem graça, né, favor e merecido de Deus pode retroceder? Não pode. Porque esse aí vai continuar firme, porque a graça de Cristo sustenta ele. Então, por isso, Pedro, nós não somos daqueles que retrocedem. Nós avançamos. Nós caminhamos e vamos adiante. Porque não estamos mais subjugados à vontade da lei e à vontade dos homens. Fomos alcançados pela graça e misericórdia de Deus. E aí a segunda coisa que eu também quero apresentar aos irmãos, porque segundo o escritor de Hebreus, né, no verso 19, ele diz assim: tendo, pois,
meus irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Não só recebemos graça, não é só a graça que está sobre a nossa vida, mas o que faz com que nós possamos ir adiante, avançar e não retroceder, é o privilégio que nós temos. Privilégio de ter acesso ao trono da graça. Acesso à presença de Deus. Lembra quando Jesus morreu lá na cruz do Calvário? O véu do templo se rasgou de baixo a alto. É isso? Não. O véu do templo se rasgou do alto para baixo, de cima para baixo. Para dizer, para poder nos dar a entender que não precisa mais um sumo sacerdote nos representar diante de Deus. Não precisa mais um pastor ser bom de oração. Tem pastor que é bom de oração lá. Aquele pastor lá é bom de oração. Ele está procurando. Mas ele, como todos nós, temos acesso livre ao trono da graça. Se você não sabe orar, querido, o Espírito Santo ora por você. Se você sabe orar, e se você acha que sabe orar, né? E você acha que sabe orar, o Espírito Santo muda tudo para que Deus faça a vontade dele na sua vida e não atenda a sua oração. É maravilhoso, irmãos, porque a palavra de Deus diz que por que a gente não pode voltar atrás? Por que a gente não retrocede? Ora, a gente não retrocede porque a gente tem acesso a Deus. A gente tem acesso ao trono de Deus. Querido, isso é maravilhoso, porque o Senhor que ouve a sua oração, Ele é o consolador do seu coração. Ele é o fortalecedor da sua alma. Ele é aquele que sustenta a sua fé. Lembra quando Pedro diz assim: não, Senhor, eu não te negarei. Aí Jesus diz assim: não, Pedro, eu orei por ti. Eu supliquei pela tua vida, para que a tua fé, não é por você que eu orei não, foi para que a tua fé, a tua confiança em mim, não desfalecesse. É Deus que nos sustenta, queridos. Nós temos acesso ao trono de Deus. Deus te conhece e Ele conhece o profundo do seu ser. Ele conhece o profundo do seu coração. E Ele lhe ama. E por isso entregou seu Filho para morrer na cruz do Calvário em favor da sua vida. Por isso que a gente não retrocede. Porque mesmo que você queira retroceder na caminhada, o Senhor te arranca lá do ventre do peixe. Mesmo que você queira desistir da caminhada, o Senhor vai lá no profundo do mar e te toma de volta. Espera por você pacientemente para que você retorne à presença dele. Rasgou-se o véu. Deus está olhando para você e como você agora também pode olhar para o Senhor. Olhar para verificar que é um Deus de amor, de misericórdia, de graça, de favor. Um Deus que vai te sustentar em todo o momento da caminhada. Por isso, a gente não é daqueles que retrocedem, somos daqueles que avançam, daqueles que vão adiante para a salvação. Isso é porque o Senhor nos escolheu e nos dá a sua companhia, nos oferece a sua presença, para que nós
não possamos desistir da caminhada e sempre permanecer firmes na sua presença. Há uma outra coisa que o autor de Hebreus também considera, né? Diz assim, porque se vivemos, verso 26, porque se vivemos deliberadamente no pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo, vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de três testemunhas. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, de quanto mais severo castigo julgai vós, será considerado digno daquele que calcou os pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair na mão de Deus. Fiquei pensando, né, porque quem pode, né, que conhece a Cristo, colocar, né, calcar os pés do Filho de Deus, diz Hebreus. Quem conhece o Cristo que deu a sua vida, que entregou a sua vida, calcar nos pés do Filho de Deus, ou seja, pisar, colocar debaixo dos pés a Cristo. Quem pode fazer isso? E o autor de Hebreus vai além, né? Porque ele vai dizer assim, profanou o sangue da aliança. Profanar o sangue de Cristo, sangue derramado para salvar, para resgatar do pecado. E ele vai adiante, ultrajou o Espírito da graça. Ultrajou, falou mal da graça. Quem é que pode humilhar a Cristo? Quem é que pode não dar valor ao sacrifício de Cristo? Quem é que pode não falar bem da graça, falar mal da graça? Quem é que pode uma coisa dessa? Um cristão que conhece a Cristo, que conhece a palavra de Cristo, fazer essas coisas. Nunca foi cristão. Nunca foi. O autor de Hebreus fala exatamente desse momento difícil para a igreja do tempo dele. Uma igreja que é perseguida e que muitas das vezes vai ser alvo de violência, vai ser alvo de ultraje. Porque os crentes serviam de teatro. Os crentes, na época do autor de Hebreus, servia de teatro. E teatro não é esse teatro que você está imaginando, que você vai ali e vê uma peça, não. O teatro lá era colocar os crentes no meio das feras e as pessoas assistiam os crentes sendo atacados, destruídos, arrebatados. Suas vidas eram tiradas. Eles eram considerados como palco de escárnio. Essa era a situação dos crentes. Por isso, muitos cristãos que se diziam cristãos, vendo essas coisas, metiam o pé. E aí o apóstolo, escritor de Hebreus, diz assim, olha, cuidado, hein? Cuidado. Porque é melhor morrer por Cristo do que calcar o Filho de Deus, do que pisar no Filho de Deus. É melhor sofrer neste mundo do que
de Cristo. É melhor suportar as adversidades desse tempo do que falar mal da graça. Querido, Deus vai ser juiz. Deus vai ser juiz. Ele, segundo o autor, né? Ele pergunta: horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Querido, a gente tem que afastar de nós a incredulidade. Afastar do nosso coração as dúvidas quanto à nossa fé e à nossa esperança. Nós não podemos tratar a nossa fé de maneira vã. Pelo contrário, nós precisamos valorizar a cada dia a nossa fé. Olha Pedro. Olha para ele, querido. Ele não se importa com a sua situação. O que importa para ele é que Cristo seja glorificado na vida dele. Não importa se os problemas chegaram à sua vida ou à sua casa. O que importa é que ele serve ao Deus vivo. Cuidado quando você coloca o Filho de Deus embaixo. Cuidado quando você despreza o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Cuidado quando você fala mal da graça de Cristo. Toda incredulidade deve ser banida do nosso coração. Toda incredulidade tem que ser retirada da nossa vida. E é isso que faz o verdadeiro cristão. Porque quando ele crê de verdade, não importa o que aconteça, não importa a situação que ele viva, ele prossegue, porque conhece o Deus a quem ele serve. Conhece o Deus que colocou no coração dele a confiança no seu poder e na sua misericórdia. Para encerrar, Pedro, o autor de Hebreus diz assim: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados sustentaste grande luta e sofrimento, ora, expostos como espetáculo de ao pobre quanto à tribulação, ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Olha que coisa maravilhosa, né? Os verdadeiros crentes, os verdadeiros cristãos, Paulo está falando aqui, né? Você imagina lá em Jerusalém, né? A igreja lá de Jerusalém. Sabe quem ficou em Jerusalém quando começou a perseguição? Quem é que ficou lá em Jerusalém? Só os apóstolos. A igreja toda foi perseguida. A igreja toda foi banida de Jerusalém. A diáspora, saíram todos os cristãos de Jerusalém. Vocês acham que o Estado pagou para eles arrumarem casa em outro lugar? Vocês acham que eles levaram o carro, o cavalo, o boi? Vocês acham que eles levaram? Saíram de lá foragidos. Saíram de lá expulsos de Jerusalém. E o autor de Hebreus parece lembrar dessas coisas, né? E saíram e foram adiante e fizeram com alegria a obra do Senhor, não importando os bens que tinham. Por quê? Porque eles não se importaram com aquilo que ficou para trás? Porque sabiam, porque tinham conhecimento de coisas maiores reservadas para eles. Coisas eternas que não se corrompem. Coisas eternas que não podem ser corrompidas nem pelo ladrão, nem pela prata, nem pela ferrugem, nem pelo... Queridos, quando o cristão
conhece a grandeza das promessas, quando ele conhece as maravilhosas dádivas daquele que reservou para si um povo de propriedade exclusiva seu, quando você conhece a grandeza das promessas e as maravilhosas promessas de Deus, esse mundo perde todo o sentido. Porque você passa a viver servindo ao Senhor com tudo que você é e com tudo que você tem. Você não angaria para poder permanecer nesse mundo. Você usa o que você tem para a glória de Deus. Você usa o que você tem para que Deus seja glorificado. E isso só faz quem conhece a grandeza das benesses daquele que faz a promessa. Coisas eternas estão reservadas para aqueles que servem e que fielmente servem ao Senhor. Por isso, o autor de Hebreus termina dizendo exatamente o que Pedro pediu para a gente falar nessa tarde. O justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, os verdadeiros crentes, que têm acesso ao trono da graça de Deus, que foram alcançados pela graça e pela misericórdia do Senhor, que recebem diariamente o benefício da presença do Senhor, que expulsam do seu coração a incredulidade, que vivem para a glória de Deus, Nós, porém, esses, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. É isso que nós somos. Nós somos como Pedro é. Independente das situações, nós temos um olhar no Senhor. E o nosso olhar no Senhor faz com que nós possamos avançar a cada dia, a cada instante da nossa caminhada. Que o Senhor receba a nossa gratidão por tudo quanto Ele fez e faz na nossa vida. Amém? Amém. Pastor Ricardo, a gente